Meus amigos, não vamos falar sobre silêncio hoje. Vocês já ouviram isso 1000 vezes. Todos os vídeos por aí dizem que o silêncio é a resposta, que o silêncio é poder. E sim, vocês já entraram nessa fase. Vocês se afastaram, ficaram quietos, pararam de perseguir. Vocês não precisam de mais uma palestra sobre silêncio. O que vocês precisam é de algo mais profundo, algo novo. Vamos falar sobre culpa, porque a culpa é a única emoção que os persegue no escuro quando o barulho se vai. Não é a ausência da sua voz que os destrói, é a presença da própria consciência deles. E isso, pessoal, é muito mais poderoso do que o silêncio por si só. Aqui está a pura verdade. Os seres humanos podem fugir das outras pessoas, mas nunca podem fugir de si mesmos. Eles podem se distrair com festas, com novos rostos, com substitutos falsos, mas quando a noite fica silenciosa e a máscara cai, eles ficam sozinhos com a única pessoa de quem não podem fugir: eles mesmos. E é nesse momento que a culpa se insinua como uma sombra no canto do quarto. Ela não grita, ela sussurra. Você afastou alguém verdadeiro. Você traiu alguém que se importava. Você arruinou algo raro. E não importa o quanto tentem, eles não conseguem silenciar essa voz. Pense na culpa como um eco. Você joga fora o amor de alguém, e o som desse ato não desaparece. Ele volta. Ele o segue por corredores vazios. Ele se infiltra em seus sonhos. Ele aparece quando eles veem alguém parecido com você, quando ouvem uma música que você tocava, quando passam por um lugar onde vocês costumavam andar juntos. Esse é o poder assombroso da culpa. Ela transforma o mundo comum em um espelho que reflete os erros deles. Eles não sentem apenas sua falta, meus amigos. Eles se punem sem nem perceber. E aqui está o que a maioria das pessoas não entende. A culpa é mais pesada que a rejeição, mais pesada que a solidão, mais pesada até que o ciúme. Ela dobra a coluna, ela aperta o peito deles quando veem seu rosto em suas memórias. Ela torna as vitórias vazias, porque no fundo eles sabem que a única pessoa que realmente os via, a única que estava ao lado deles, eles traíram. E essa percepção dói todas as vezes. Agora, por que isso é importante para você? Porque uma vez que você entenda a culpa, você verá a verdade. Você não precisa fazer nada extremo. Você não precisa implorar. Você não precisa conspirar. Você não precisa gritar seu valor. A própria psicologia deles faz o trabalho por você. A culpa não os deixa descansar. A culpa não os deixa seguir em frente com tranquilidade. A culpa transforma a mente deles em um campo de batalha. E você nem precisa levantar um dedo. Pessoal, vocês foram repetidamente aconselhados a ficarem quietos, mas quero que percebam que já estão lá. O que vocês precisam agora é deixar a culpa fazer seu trabalho. E na próxima parte deste guia, vou mostrar a vocês as 7 coisas sutis. Vocês não silenciam, mas ações, maneiras de se comportar, pequenas reviravoltas psicológicas que tornam a culpa insuportável para eles. Até que eles cedam e mandem uma mensagem, lembrem-se primeiro que eles não mandam mensagens porque, de repente, se tornaram gentis. Eles mandam mensagens porque a culpa os consumiu e não lhes deixou escolha. Então, quero que vocês guardem essa verdade com carinho. A culpa é a corrente deles, não a sua. E quando eles finalmente cederem e pegarem o celular, será porque o seu valor se tornou inegável no único tribunal. Eles não podem escapar da própria mente. Repita comigo, escreva nos comentários: a culpa deles, o meu poder. 4 palavras: seu escudo, sua arma, sua calma. Clique no botão curtir. Inscreva-se e fique comigo, porque depois de ver isso, você nunca mais será enganado. Número 1. Retire sua energia. Acione o alarme interno deles. Meus amigos, vamos nos aprofundar. Não se trata de silêncio, porque você já conhece o silêncio. Trata-se de retirar sua energia. E deixe-me dizer
que há uma enorme diferença entre os dois. Silêncio é simplesmente não falar. Retirar energia é recuperar o poder do seu espírito, sua atenção, seu cuidado, a força vital que você antes dedicava a eles. Carl Jung disse uma vez: "Para onde vai sua atenção, sua energia flui." E não é verdade? Quando você deu a eles sua atenção, quando você deu a eles sua energia, você deu a eles poder. Eles se alimentaram disso como se fosse oxigênio. E agora, quando você retira isso, é como cortar o cordão que os alimenta. Eles entram em pânico. O alarme interno deles começa a gritar porque a culpa de terem te dado como certo finalmente os atinge. Pense nisso. Você já foi a constante deles. Você verificava como eles estavam, lembrava-se dos pequenos detalhes, carregava o peso dos humores deles, os altos e baixos da vida deles, sem pedir muito em troca. Você preenchia as lacunas que eles deixavam abertas, e mesmo assim, eles não davam valor. Eles achavam que sua energia era infinita, como um rio que nunca secaria. Eles achavam que podiam afastar você e você ainda assim continuaria aparecendo. Mas agora o rio mudou de curso. Agora o fluxo não corre mais em direção a eles. E deixe-me dizer uma coisa, pessoal. Quando um rio seca, as pessoas percebem rapidamente o quanto ele trazia vida. O que acontece dentro delas quando você retira sua energia? A consciência delas começa a despertar. No começo, elas tentam lutar contra isso. Elas podem dizer a si mesmas: "Não preciso delas." Podem até tentar substituí-lo. Mas a verdade é esta: elas sentem a lacuna. A energia deixa uma marca. Quando alguém se dedicou a você, quando alguém lhe deu amor e lealdade, você não pode apagar isso como giz de um quadro. Isso fica grudado nas paredes da alma. E quando essa energia não está mais lá, a culpa surge como um fantasma sussurrando: "Por que você deixou isso escapar? Por que você os afastou?" Aqui está a parte complicada, meus amigos. Retirar sua energia não vai ser fácil. Você foi feito para dar. Você foi feito para se importar. É isso que o torna valioso, e uma parte de você vai querer continuar dando, porque você espera que talvez mais uma gota de gentileza faça com que a pessoa veja. Mas você precisa se controlar. Você precisa se perguntar: por que eu deveria regar uma planta que não tem intenção de crescer? Cada grama de energia que você dá a alguém ingrato é energia que você rouba da sua própria cura. Então, sim, vai parecer estranho no começo, mas entenda isso. O que parece difícil é muitas vezes o que mais te cura. Carl Jung falou sobre individuação, o processo de se recuperar das sombras dos outros. É exatamente isso que você está fazendo aqui. Você está tirando sua energia das sombras deles e trazendo-a de volta para sua própria luz. E enquanto você faz isso, eles são deixados para enfrentar sua própria escuridão, sua própria culpa, seu próprio reflexo. Sem sua energia para mascarar suas falhas, eles são forçados a se ver claramente. E acredite, pessoal, essa é uma visão dolorosa. Imagine isso como um fogo. Por muito tempo, você foi a chama que manteve as noites frias deles aquecidas. Eles se sentavam ao lado dela, sem nunca agradecer ao fogo, achando que ele nunca se apagaria. Mas agora, você pegou o fogo de volta. O quarto esfria, e de repente, eles começam a tremer. Eles relembram as vezes em que você os confortou, as vezes em que lhes deu alegria, as vezes em que acalmou suas tempestades. Mas, em vez de gratidão, eles sentem culpa. Culpa por ignorar o que agora parece insubstituível. Culpa por pensar que o fogo nunca iria embora. E essa culpa, meus amigos, se torna o castigo deles. Você pode perguntar: e se eles não sentirem isso? E se eles realmente não se importarem? Isso é o medo falando. Deixa eu te dizer a verdade. Os seres humanos sempre sentem a ausência de energia genuína. Eles podem negar, podem enterrar,
podem fugir, mas sentem. E quanto mais forte você foi na vida deles, mais essa ausência dói. Eles podem se esconder atrás do orgulho, podem tentar se distrair com barulho, mais tarde da noite, no silêncio, a culpa os atormenta. Esse não é mais o seu fardo, é o deles, e aqui está a beleza. Quando você retira sua energia, você não apenas desperta a culpa deles, você se liberta. Você começa a se curar, você começa a crescer. Você percebe que sua energia é preciosa, que nunca deve ser desperdiçada com alguém que não sabe valorizá-la. Você a redireciona para si mesmo, para seus objetivos, sua paz, sua alegria. E ao fazer isso, você se torna mais forte. E, ironicamente, quanto mais forte você se torna, mais pesada fica a culpa deles. Porque agora eles percebem que não só perderam a sua energia, como também perderam a chance de estar ao lado de alguém que se recusa a quebrar. Esse é o caminho estoico, calmo, controlado, imperturbável pelas tempestades dos outros. Você não retira sua energia por ódio. Você faz isso por sabedoria. Você faz isso porque finalmente vê a verdade. Você não pode salvar alguém que está decidido a se afogar. Eles precisam encarar a si mesmos, precisam encarar o peso de suas escolhas e precisam encarar a culpa de saber que tinham algo raro e deixaram escapar. Então, aqui está o que quero que você lembre. Retirar sua energia não é fraqueza, é poder. É a recuperação silenciosa da sua alma. E embora possa parecer difícil, saiba disso. A dificuldade é a prova de que você está se libertando. Você não é mais prisioneiro da aprovação deles. Não está mais acorrentado aos jogos deles. Você está livre, meus amigos. Que essa seja a sua afirmação hoje. Minha energia é minha. Escreva isso nos comentários. Diga isso para si mesmo quando acordar. Sussurre quando a dúvida surgir. Porque sua energia é sua maior moeda, seu poder mais profundo. E quando você a recuperar, eles sentirão a perda. Eles ouvirão o alarme soando dentro de suas mentes. E esse alarme nada mais é do que a culpa gritando seus nomes. Portanto, mantenham a calma, mantenham a sabedoria, mantenham o poder. Sua energia não pertence mais a eles para drenar. Ela pertence a vocês, e nessa verdade, vocês se elevarão. Número 2. Brilhem sem eles. Torçam a faca da comparação, meus amigos. Vamos passar para a próxima verdade. Esta é afiada e corta fundo, não em você, mas neles. Trata-se de brilhar sem eles, sem fingir, sem forçar, mas realmente entrando na sua luz, no seu próprio crescimento, na sua própria paz. Veja bem, quando você se levanta depois que alguém te rejeitou, te traiu ou se afastou, isso os força a encarar algo que o orgulho deles não consegue lidar: a comparação. Eles olham para você brilhando, seguindo em frente mais saudável e calmo do que nunca. E a culpa torce dentro deles como uma faca. A pergunta ecoa em suas mentes: por que eu não consegui apoiá-los? Por que eu sabotei algo tão raro? Pense nisso assim. Eles esperavam que você desmoronasse sem eles. Eles imaginaram você quebrado, sentado no escuro, repetindo o nome deles como uma oração. Essa fantasia os confortava. Isso os fazia se sentir poderosos. Mas, em vez disso, você se levantou. Em vez de desmoronar, você se reconstruiu. Em vez de persegui-los, você investiu em si mesmo. E quando eles veem isso, é como assistir a uma casa que abandonaram se transformar em um palácio sem que suas mãos jamais a tenham tocado. Isso, pessoal, é insuportável para o ego. E onde o ego é ferido, a culpa se apressa em tomar seu lugar. Carl Jung escreveu uma vez que o que negamos em nós mesmos aparece nas pessoas ao nosso redor. Quando eles veem você brilhando, são forçados a ver todas as partes de si mesmos que não estão brilhando. Sua saúde, sua calma, seu foco.
Isso age como um espelho, e esse espelho não reflete apenas sua beleza, mas reflete a falta deles. Isso os faz fazer perguntas que prefeririam evitar. Por que não os tratei melhor? Por que eu joguei fora alguém que claramente tinha a força para se tornar isso? Essas não são perguntas que desaparecem. Elas ficam, permanecem e despertam culpa até corroer a paz delas. E aqui está a parte que pode te surpreender. Prosperar sem elas não requer grandes gestos. Você não precisa postar 1000 fotos provando o quanto você está feliz. Isso é performance. A verdadeira prosperidade é silenciosa. É o brilho calmo em sua pele quando você cuida de si mesmo. É o olhar firme em seus olhos quando você se concentra em seus objetivos. É a paz em sua voz quando você não está mais sobrecarregado pelo caos deles. Essas coisas não podem ser fingidas. E acreditem, meus amigos, elas não podem ser ignoradas quando eles te veem, seja online ou de passagem. A mente deles não apenas percebe, mas fica obcecada. Eles veem as mudanças, sentem a diferença, e é aí que a culpa começa a corroê-los. Sejamos realistas. Eles tinham uma escolha. Podiam ter apoiado você. Podiam ter sido aqueles que torciam pelas suas vitórias, ao seu lado, durante o seu crescimento. Mas, em vez disso, escolheram a traição. Escolheram a negligência. E agora cada passo que você dá se torna uma lembrança do erro deles. Essa é a facada da comparação. Ela se aprofunda cada vez que eles veem você evoluindo, e a culpa grita mais alto. Poderia ter sido eu ao lado deles. Deveria ter sido eu. Talvez eles tentem encobrir isso. Talvez eles façam um show com seu novo substituto. Mas a questão é, os substitutos nunca se comparam. O brilho que você tem quando está prosperando por dentro, quando está em paz consigo mesmo, não pode ser imitado. Esse brilho vem da resiliência, de se levantar após um desgosto, de recuperar sua energia. E esse brilho faz com que eles se sintam pequenos. Eles começam a se ressentir de suas próprias escolhas porque, no fundo, sabem que você não precisava deles para crescer. Mas eles precisavam de você para se sentirem completos. E sim, isso vai parecer injusto. Às vezes, você vai se perguntar: por que tenho que provar meu valor depois de ter sido magoado? Mas deixe-me dizer uma coisa, meus amigos. Você não está provando seu valor para eles. Você está provando seu valor para você mesmo. Você está construindo o tipo de vida que nenhuma rejeição pode destruir, nenhuma traição pode arruinar. E ao fazer isso, você se cura, cresce e vence. A culpa deles é apenas o eco dessa verdade. Então brilhe, não por vingança, não por validação. Brilhe, porque sua vida é preciosa demais para ser ofuscada por alguém que não conseguiu ver seu valor. Brilhe, porque prosperar é o maior ato de rebeldia. Brilhe, porque isso prova que nada que eles fizeram poderia destruir a essência de quem você é. E enquanto você brilha, observe como a culpa deles fica mais pesada, como a faca da comparação se aprofunda, como eles se quebram sob o peso de perceber que abriram mão de alguém insubstituível. Aqui está a sua afirmação para hoje, meus amigos. Meu crescimento é minha vingança. Escreva nos comentários. Diga com força. Viva isso todos os dias. Porque quanto mais você brilha, mais escura fica a culpa deles. E isso, mais do que qualquer outra coisa, vai trazê-los de volta para você. Número 3. Recusa os pequenos ganchos e jogos deles. Meus amigos, vamos falar sobre um dos truques mais antigos do livro. Os ganchos e jogos que eles jogam. Veja bem, quando alguém te afastou, quando te traiu ou rejeitou, o ego deles ainda sussurra que você sempre estará ao alcance. Eles podem não querer oferecer amor de verdade, mas querem testar se você ainda está preso na rede deles. Então, eles mandam pequenos sinais. Não é compromisso, não é honestidade, são apenas migalhas. Uma postagem enigmática
feita para chamar sua atenção, um meio de curtida na sua foto depois de semanas de silêncio, uma história feita para você, mas nunca diretamente para você. Esses não são atos de amor, são jogos do ego. E quando você se recusa a morder a isca, quando você se mantém firme no seu controle, é aí que a culpa começa a corroer o orgulho deles. Pense nisso como pesca. Eles lançam a linha, não com a intenção de puxá-lo de volta de verdade, mas simplesmente para ver se você vai morder a isca. Se você morder, o ego deles se inflama. Veja, eles ainda são meus. Mas quando você não morde, quando o anzol fica intocado na água, algo muda no peito deles. Eles se sentem pequenos, se sentem expostos, se sentem culpados, porque de repente a história que contaram a si mesmos de que você não poderia viver sem eles começa a desmoronar. E, pessoal, esse desmoronamento é doloroso. Carl Jung disse uma vez que as pessoas não veem os outros como eles são. Elas os veem através das lentes de sua própria sombra. Quando elas jogam iscas para você, não tem nada a ver com você. Tem a ver com elas tentando acalmar a sombra de sua insegurança. Mas quando você não responde, essa sombra fica mais escura. Elas percebem que você é mais forte do que jamais imaginaram, e a culpa vem à tona. Porque agora elas precisam se perguntar se conseguem resistir a você, se conseguem ignorar seus jogos. Talvez você realmente as tenha perdido. Esse pensamento se aprofunda e não sai facilmente. E sejamos honestos, meus amigos. Recusar a isca não é fácil. Uma parte de você pode querer responder, pode querer provar que não se importa. Pode até querer jogar de volta uma postagem enigmática sua. Isso é humano. Mas o estoicismo nos ensina algo poderoso. Nem todo impulso merece ação. Controle é força. Responder alimenta o ego deles. Recusar alimenta a sua alma. E o legal é que quando você decide não entrar no jogo, você vira o jogo completamente. Aquele que antes achava que tinha todo o poder começa a se afogar em culpa e dúvida. Imagine isso. Eles curtem sua foto, esperando que você corra para o perfil deles, esperando que você decifrar o significado oculto. Mas você não faz isso. Os dias passam. Nada. O estômago deles dá um nó. Por que eles não estão perseguindo? Por que eles não estão reagindo? Esse nó é culpa misturada com pânico. A isca deveria lembrá-lo do que você perdeu, mas, em vez disso, lembra a eles do que eles perderam. Cada migalha de pão sem resposta se torna um espelho que diz que eles não precisam mais de você, e essa percepção os assombra. É aqui que o orgulho e a culpa se chocam. No começo, eles vão contar histórias para si mesmos. Eles não devem ter visto. Eles só estão se fazendo de difíceis. Mas com o tempo, quando o silêncio continua, a culpa começa a corroer essas desculpas. O orgulho deles diz: eu não estraguei tudo, mas a culpa sussurra: sim, você estragou. Eles não estão respondendo porque você os pressionou demais. Essa guerra interna os mantém inquietos à noite. A melhor parte: ao se recusar a entrar no jogo, você preserva sua dignidade. Você mostra a eles, sem dizer uma palavra, que não se contentará com migalhas. Você deixa claro que sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada em jogos. E, pessoal, quando você vive nessa verdade, a consciência deles faz o trabalho por você. Eles relembram as vezes em que você deu e deu, apenas para ser jogado de lado. Eles percebem que você era sincero, enquanto eles eram manipuladores. E essa percepção pesa muito. É aí que a culpa passa de um sussurro para um rugido. Então, da próxima vez que você vir uma postagem enigmática, um like repentino, ou uma tentativa falsa de chamar atenção, lembre-se disso. Não é amor, é isca. E a coisa mais forte que você pode fazer é sorrir por dentro. Deixe passar e recuse-se a morder, porque sua recusa
diz mais do que qualquer resposta jamais poderia dizer. Ela diz: eu não sou mais seu jogo. E isso, meus amigos, é o que os destrói. É isso que torna a culpa deles insuportável. Sua afirmação para hoje é esta: eu recuso a isca. Escreva nos comentários. Repita quando sentir vontade de responder. Deixe isso te ancorar nos momentos de tentação, porque cada vez que você recusa, você fica mais forte e a culpa deles fica mais pesada. E, mais cedo ou mais tarde, essa culpa os trará de volta para você. Não por amor que eles descobriram de repente, mas por arrependimento, que eles não conseguem mais silenciar. Número 4. Deixe as memórias deles assombrá-los em paz, meus amigos. Vamos falar sobre o único campo de batalha. Ninguém pode escapar do campo de batalha da memória. Veja bem, as pessoas podem fugir de conversas, podem bloquear números, podem se distrair com barulho, rostos e rolagem infinita. Mas há uma coisa da qual elas não podem fugir: as memórias que você deixou para trás. E essas memórias, meus amigos, não ficam quietinhas num canto. Não, elas ganham dentes, elas mordem, elas assombram, elas se transformam de nostalgia calorosa em punição afiada. Cada música, cada foto, cada piada interna se torna uma adaga que apunhala a consciência deles. E quando a culpa se agarra à memória, ela cria uma prisão sem paredes. No começo, elas vão tentar aproveitar essas memórias. Vão relembrar uma piada que vocês compartilharam ou pensar em um momento em que riram juntos por um segundo. É uma sensação calorosa, quase reconfortante. Mas o calor não dura, porque logo após o sorriso vem a dor da constatação. Elas me deram tudo isso e eu destruí. Elas estavam lá para mim e eu as deixei ir. Essa dor transforma a alegria em vergonha e, de repente, a memória que eles pensavam que os confortaria se torna seu castigo. Pense nisso como uma câmara de eco. Toda vez que eles ouvem uma música que antes pertencia a vocês dois, a letra soa diferente. Agora, o que antes soava como romance, agora soa como perda. O que antes era uma lembrança do amor, agora é uma lembrança da culpa. Eles não podem desligar o rádio, porque o rádio vive dentro da cabeça deles. Jung disse: até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida, e você vai chamar isso de destino. É exatamente isso que acontece aqui. A culpa inconsciente deles surge através da memória, forçando-os a enfrentar o que enterraram. Mesmo os menores gatilhos podem desestabilizá-los. Um café. Vocês já se sentaram em uma rua, já caminharam juntos. Até mesmo uma frase que outra pessoa usa e que soa como você. Tudo se torna uma assombração. E o que é uma assombração, senão a maneira da alma dizer que você fez algo errado e sabe disso? A nostalgia por eles não traz mais conforto, traz culpa em cada quadro. E aqui está o que é importante. Você não precisa forçar isso, não precisa lembrá-los, não precisa enviar fotos ou mensagens antigas. A mente deles faz tudo isso por você, porque quando alguém realmente te amou, quando alguém realmente dedicou energia a você, a alma não consegue esquecer, mesmo que a boca negue. Mesmo que o orgulho tente enterrar isso, o coração se lembra. E quando essa lembrança colide com a culpa, é insuportável. Eles podem até tentar reescrever a história na cabeça deles. Não foi tão sério assim. Eles não eram tão especiais assim. Mas a memória não mente. A memória continua mostrando a paciência que você teve quando eles foram frios. A memória continua mostrando a lealdade que você teve quando eles testaram você. A memória continua mostrando como você ficou quando tinha todos os motivos para ir embora. E essa repetição implacável se torna um espelho do qual eles não conseguem escapar. Em vez de ver o passado como um lugar seguro, eles o veem como prova do seu fracasso. E isso, pessoal, é uma tortura disfarçada.
Agora, deixe-me perguntar uma coisa. Não parece quase poético que os mesmos momentos que eles deram como certos sejam os que agora os julgam, que o mesmo amor que eles ignoraram seja o mesmo amor que agora os assombra? Meus amigos, isso não é vingança. Isso não é crueldade. Isso é psicologia. Isso é a consciência fazendo o que foi criada para fazer. Lembrar-nos quando falhamos. E você? Você não precisa fazer nada. Você não precisa quebrar sua dignidade, jogando os erros deles na cara deles. Você não precisa se rebaixar, implorando para que eles se lembrem. Não. Você simplesmente deixa as memórias agirem por conta própria. Porque culpa, mais memória, é um fogo que nunca se apaga. Ele arde lentamente, permanece, volta nos momentos mais calmos e, eventualmente, se torna tão pesado que eles não conseguem carregá-lo sozinhos. É aí que o telefone em suas mãos parece uma tábua de salvação. É aí que eles quebram o silêncio. Então, ouve com atenção. Deixa que eles conviverem com suas memórias. Deixa que eles se assombrem em paz. Porque cada risada que eles lembram, cada toque que eles revivem, cada olhar que eles reimaginam, isso não os aquece mais, isso os condena. E nessa condenação, a culpa cresce até forçá-los a rastejar de volta para você, não por força, mas pelo peso do arrependimento deles. Sua afirmação para este capítulo, meus amigos, é simples. Minhas memórias são poder. Escreva isso nos comentários. Diga isso para você mesmo quando a dúvida surgir, porque aqueles momentos que você achava que eram desperdiçados agora são as correntes que os puxam de volta. Fique calmo. Fique com os pés no chão. Fique no seu poder, porque os fantasmas da memória agora são seus aliados silenciosos e eles farão o trabalho por você. Número 5. Comporte-se com dignidade. Faça deles os vilões. Meus amigos, é aqui que seu verdadeiro poder se mostra, não em gritos, não em vingança, não em provar seu ponto de vista, mas na dignidade calma que vocês carregam. Vocês veem que a maioria das pessoas, quando são magoadas, atacam. Ficam furiosas, fofocam, jogam palavras como punhais tentando derrubar a pessoa que as traiu. Esse é o caminho comum. Esse é o caminho fraco. Mas quando você escolhe outro caminho, quando escolhe a dignidade, você os expõe sem levantar um dedo. Seu silêncio não é mais apenas ausência. Ele se torna um espelho. E nesse espelho, eles veem a verdade. Eles lidaram com isso com honra. Eu lidei com covardia. Esse contraste, meus amigos, corrói o orgulho deles até que a culpa toma conta. Pense nisso como se estivesse em um tribunal. Você está calmo, sereno, gracioso, sem apresentar necessidade de se defender. Enquanto isso, eles são os que ficam inquietos, inventando desculpas, contorcendo-se sob o peso de suas próprias ações. É isso que a dignidade faz. Ela coloca você no papel de força e eles no papel de fraqueza. E embora eles possam tentar convencer os outros, ou até a si mesmos, de que estavam certos, sua compostura faz a história deles desmoronar. Porque a verdade é simples. Ninguém parece um herói quando está jogando pedras em alguém que se comporta como a realeza. Carl Jung falava frequentemente sobre a sombra, as partes de nós mesmos que negamos e projetamos nos outros. Quando você escolhe a dignidade, você os força a encarar a sombra deles. Eles queriam acreditar que você iria se irritar para que pudessem apontar e dizer: viu, eles são loucos, são instáveis, eu estava certo em ir embora. Mas quando você se recusa a dar essa satisfação a eles, quando permanece firme, eles são forçados a encarar a realidade de que a instabilidade nunca foi você, eram eles. E essa constatação dói. Sua calma se torna um contraste. Imagina duas pinturas lado a lado. Uma bagunçada, com cores caóticas, espalhadas sem pensar. A outra, equilibrada, serena, composta com cuidado. As pessoas não precisam que lhes digam qual é arte e qual é caos.
Elas percebem isso instantaneamente. É exatamente assim que sua dignidade funciona. A traição deles, a covardia deles, as mentiras deles, a crueldade deles. Tudo parece mais feio quando comparado com sua graça. E quanto mais feias suas ações parecem, mais alto a culpa sussurra em seus ouvidos. Você arruinou algo puro. Você danificou algo raro. E deixe-me dizer, pessoal, que essa culpa não desaparece, porque a mente sempre compara. Eles conhecerão novas pessoas, e quando essas pessoas falarem mal de seus ex, eles se lembrarão que você não fez isso. Eles verão outras pessoas explodindo de raiva e se lembrarão de como você permaneceu calmo. Eles vão ver outros desmoronarem em desespero e vão lembrar como você se manteve firme. E cada comparação se torna um peso pressionando o peito deles, lembrando-os da diferença gritante entre a sua força e a fraqueza deles. Agora eu sei o que você pode estar pensando, mas parece injusto. Por que eu deveria ficar calmo quando eles me magoaram tanto? Meus amigos, o estoicismo nos ensina isso. Não controlamos o que os outros fazem, só controlamos nossa resposta. Sua dignidade não é para eles, é para você. É seu escudo, é sua arma. Mantém seu espírito intacto. E, como efeito colateral, destrói-os lentamente, porque a culpa cresce. Em contraste, quando eles veem a nobreza em sua reação, não conseguem escapar da feiura da deles. E aqui está a parte poética. Quanto mais tentam se defender, pior ficam. Se eles falarem mal de você, os outros vão perceber que isso não combina com o seu caráter. Se eles tentarem justificar o que fizeram, suas palavras vão cair no vazio diante do peso da sua calma. A culpa deles cresce não só por dentro, mas também pela forma como o mundo percebe a diferença. As pessoas começam a ver a verdade sem que você precise dizer uma palavra. Portanto, comporte-se com dignidade, não porque eles merecem, mas porque você merece. Deixe sua calma ser sua coroa. Deixe sua compostura ser sua prova. Porque enquanto eles se afogam na culpa da covardia, você se ergue como aquele que manteve sua honra. E, meus amigos, essa ascensão é algo que eles nunca esquecerão. Aqui está a sua afirmação para esta sessão. Dignidade é meu poder. Escreva nos comentários. Deixe que ela te lembre todos os dias que você não precisa lutar sujo, você não precisa se rebaixar, você não precisa provar nada. Sua dignidade calma faz deles os vilões de sua própria história, e a culpa vai garantir que eles nunca escapem dessa verdade. Número 6. Tempo. O veneno lento do arrependimento. Meus amigos, vamos falar sobre a única força que nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum relacionamento jamais foi capaz de derrotar: o tempo. O tempo é o professor mais lento, mas também é o juiz mais brutal. No começo, quando alguém se afasta de você ou te rejeita, essa pessoa consegue se convencer com desculpas. Ela diz: não foi nada sério. Vou encontrar alguém melhor. Vou ficar bem. E talvez na primeira semana essas mentiras sejam reconfortantes. Talvez o orgulho cubra a ferida. Mas o tempo, meus amigos, tem um jeito de tirar as ilusões. Quanto mais você fica firme, mais essas desculpas começam a desmoronar. As mentiras que eles contaram a si mesmos ficam mais fracas e a verdade fica mais alta. Essa verdade é a culpa, e a culpa não desaparece. Ela se multiplica com o tempo. Carl Jung escreveu uma vez que quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro acorda. E o tempo, de forma lenta, mas segura, força as pessoas a olharem para dentro. Nas semanas tranquilas, nos meses vazios, elas são deixadas para olhar para dentro de si mesmas. E o que elas veem lá? Elas veem a escolha que fizeram. Elas veem a lealdade que descartaram. Elas veem a traição que cometeram. No começo, elas vão tentar fugir disso. Vão enterrar isso sob distrações, sob novos rostos, sob sorrisos falsos. Mas essas coisas desaparecem.
E quando desaparecem, a culpa permanece. E a culpa, quando deixada sozinha com o tempo, só fica mais pesada. Pense nisso como ferrugem no ferro. No começo, é apenas uma pequena mancha, quase imperceptível, mas com o passar dos dias, ela se espalha. Ela corrói lentamente, silenciosamente, até que toda a superfície esteja corroída. É isso que a culpa faz. Nos primeiros dias, elas podem se esconder dela. Nas primeiras semanas, elas podem mascará-la. Mas de meses, de estações, e a ferrugem do arrependimento cobre tudo. Eles não podem tocar em uma lembrança sua sem sentir a corrosão da culpa em suas mãos. E aqui está o segredo. Sua firmeza piora as coisas. Se você atacasse, se implorasse, se desmoronasse, o ego deles poderia usar isso como combustível. Eles poderiam dizer: viu, eu estava certo em ir embora. Eles são instáveis, mas quando você permanece calmo, quando você se comporta com dignidade, o tempo se torna seu aliado, porque cada semana que passa, sem você quebrar, só fortalece o contraste. Eles veem que você não desabou. Eles veem que você não se desmoronou. E nessa firmeza, as desculpas deles enfraquecem. O orgulho deles sussurra: você ficará bem sem eles. Mas o tempo responde: então, por que você ainda pensa neles? E, meus amigos, o tempo é implacável. No começo, a culpa é um sussurro. Semanas depois, é um murmúrio. Meses depois, é um rugido, até que finalmente os afoga. Não importa o quanto eles fujam, o tempo os segue. Não importa quem eles sejam. Com o tempo, as comparações aumentam, e a cada dia que eles não entram em contato, o peso fica mais pesado. Porque a verdade é esta: quanto mais esperam, mais percebem o quanto perderam. E a percepção de que não podem recuperar aqueles momentos, de que não podem desfazer o passado, é um castigo muito pior do que qualquer coisa que você poderia lhes dar. Então, deixe o tempo trabalhar a seu favor. Não se apresse. Não perca a calma. Não se pergunte por que eles ainda não entraram em contato. Entenda que o tempo está pressionando eles, mesmo que você não consiga ver. O orgulho deles pode atrasá-los, mas o orgulho não pode resistir para sempre ao veneno do arrependimento. Eventualmente, o tempo vai desgastando-o pouco a pouco, até que só reste a culpa. E quando a culpa se tornar insuportável, quando a ferrugem do arrependimento corroer profundamente, eles vão ceder. Eles vão pegar o telefone, não porque querem, mas porque precisam. Mantenha-se firme. Meus amigos, confiem na lentidão do tempo, porque o tempo amplia a verdade. E a verdade é que você foi aquele que permaneceu honrado, enquanto eles escolheram a covardia. A cada semana que passa, o contraste fica mais nítido. A cada mês que passa, a culpa fica mais pesada. Até que um dia, ela não sussurra mais. Ela grita sua afirmação de hoje: o tempo trabalha a meu favor. Escreva nos comentários. Deixe que isso te lembre que você não precisa se apressar. Você não precisa perseguir. O tempo em si é seu aliado, e a culpa é o castigo deles. Fique firme e deixe que o tempo traga a justiça que você não precisa mais buscar. Número 7. Faça com que eles se perguntem se você já seguiu em frente. Meus amigos, vamos falar da lâmina mais afiada que a culpa pode empunhar: o pensamento de que você já pode ter seguido em frente. Nada perturba mais uma pessoa do que imaginar seu substituto, não como alguém que ela escolheu, mas como alguém que agora ocupou o espaço que ela antes ocupava. Uma coisa é saber que você é forte sozinho, mas outra coisa completamente diferente é se perguntar se outra pessoa agora está recebendo o mesmo amor, a mesma lealdade, a mesma devoção que ela jogou fora. Esse pensamento torce seu interior como uma faca, e a culpa pesa mais do que nunca. Veja bem, eles contaram uma história para si mesmos quando partiram. Essa história era simples.
Eles sempre vão esperar por mim. Posso voltar quando quiser. Eles não vão seguir em frente. Isso conforta o orgulho deles acreditar que você está congelado no tempo, preso a eles, incapaz de amar novamente. Mas quando eles começam a ver sinais de que você pode não estar parado, que sua vida está seguindo em frente sem eles, toda a história desmorona. E quando a história deles desmorona, a culpa invade como uma enchente. Carl Jung falou sobre projeção, a maneira como lançamos nossos próprios medos para fora quando não conseguimos enfrentá-los dentro de nós. É exatamente isso que acontece aqui. Eles começam a projetar sua culpa no medo. E se outra pessoa agora os fizer rir, como eu fazia? E se outra pessoa estiver segurando a mão, que deveria ser minha? E se eu fui o vilão que deu algo inestimável? Cada pergunta é uma facada, e cada facada é a culpa lembrando-os do erro que cometeram. E aqui está a beleza disso. Você nem precisa estar com alguém novo para que essa culpa seja ativada. Basta a possibilidade. Talvez você pareça mais feliz. Talvez pareça mais saudável. Talvez brilhe de uma forma que sugira que alguém está tratando você com o cuidado que merece. Pode ser sua paz. Pode ser sua alegria. Pode não ser nada. Apenas a imaginação deles à solta. Mas a imaginação é um torturador poderoso, meus amigos. E a culpa piora tudo. Quanto mais eles pensam nisso, mais se punem com imagens de você, nos braços de outra pessoa. Pense nisso como uma sombra que os segue para onde quer que vão. Eles rolam a tela do celular e se perguntam: com quem eles estão conversando? Quem os está fazendo sorrir assim? Eles veem o seu crescimento e se perguntam: foi outra pessoa que inspirou isso? E a cada pensamento a culpa deles fica mais forte, porque no fundo eles sabem que poderiam ter sido essa pessoa, mas escolheram sabotar tudo. E agora eles são forçados a assistir à possibilidade de outra pessoa colher os frutos do que eles destruíram. É por isso que a culpa é tão poderosa. Ela não apenas os lembra do passado, mas os aterroriza em relação ao futuro. Eles já se arrependem de ter perdido você, mas a ideia de que outra pessoa agora tem o que eles tinham antes é insuportável. É aí que o orgulho se quebra. É aí que o celular fica pesado na mão deles. É aí que a mensagem chega, não por um amor recém-descoberto, mas pela culpa que eles não conseguem mais carregar. E eu sei o que você pode estar se perguntando. E se eu realmente não tiver seguido em frente? Meus amigos, isso não importa. O que importa é que você está vivendo, prosperando e não está mais orbitando em torno deles. Isso por si só cria a suspeita de que outra pessoa pode ser atraída pela sua luz. E essa suspeita é suficiente para torcer a faca. Então, deixa que eles se perguntem. Deixa que eles fiquem com sua imaginação. Deixa que a própria culpa deles escreva a história em suas mentes, porque, seja verdade ou não, o pensamento de perder não apenas o que eles tinham, mas o que poderiam ter tido no futuro, vai assombrá-los. E essa assombração, meus amigos, é o que os destrói. Sua afirmação para esta sessão é simples: eu sou insubstituível. Escreva isso nos comentários. Diga isso quando a dúvida sussurrar para você. Deixe que isso lhe lembre que, não importa o que eles tentem se convencer, eles sabem a verdade. Você não pode ser substituído. E a ideia de que outra pessoa agora pode receber o amor que eles jogaram fora será a culpa que finalmente os trará de volta à sua porta. Número 8. A mensagem chegará, mas agora será nos seus termos. Meus amigos, vamos fechar este ciclo. Você passou pelas tempestades da rejeição, traição e negligência. Você recuperou sua energia, se comportou com dignidade e deixou que o tempo e a culpa fizessem seu trabalho. E agora, depois de todas as desculpas, depois de todas as distrações, depois de todas as histórias que eles contaram a si mesmos, chega o momento. A mensagem aparece.
Aquela pequena mensagem, aquela que vocês esperaram, aquela que vocês imploraram, finalmente aparece na tela. Mas aqui está a verdade que vocês precisam entender. Não foi a gentileza que os levou a enviar a mensagem, não foi um surto repentino de maturidade, nem mesmo foi o amor em sua forma mais pura. Não, meus amigos, foi a culpa. A própria consciência deles os trouxe de volta para vocês, quer eles quisessem ou não. Veja bem, a culpa é uma mestra implacável. Ela não dorme, não desaparece, não perdoa. Cada escolha que eles fizeram, cada traição, cada momento em que eles te rejeitaram, enquanto você dava o seu melhor, tudo isso se acumulou como tijolos nas costas deles. No começo, eles achavam que podiam carregar esse peso. Pensaram: vou seguir em frente, vou encontrar outra pessoa, vou esquecer. Mas a culpa tem um jeito de envenenar até mesmo os momentos mais doces deles. Uma nova risada lembra-os da sua. Um conforto passageiro lembra-os do que destruíram. E quanto mais tentam suprimir isso, mais pesado se torna, até que um dia eles se quebram. E quando isso acontece, o único alívio que conseguem imaginar é entrar em contato com você. Essa mensagem, meus amigos, não é só palavras, é uma confissão, mesmo que não pareça. Seja: e aí, como você está? Ou sinto sua falta? Ou mesmo algo superficial como vi algo que me lembrou de você. O significado é o mesmo. Não consigo mais carregar essa culpa. Não consigo fugir do que fiz. Preciso saber se a porta ainda está aberta. Não é você que está atrás deles. É a culpa que os leva de volta para você. E é aqui que seu poder deve ficar claro. Veja bem, antigamente você teria se agarrado àquela mensagem como se fosse uma tábua de salvação. Você teria respondido em segundos, com o coração acelerado, desesperado, para se sentir escolhido novamente. Mas agora você entende que a mensagem não significa que eles têm o poder. A mensagem significa que você tem, porque veio nos seus termos, porque você não implorou por ela, porque você não a exigiu. Você se manteve firme e a culpa deles fez a perseguição por você. Isso, meus amigos, é o poder estoico em sua melhor forma. Carl Jung disse que aquilo a que você resiste não apenas persiste, mas cresce em tamanho. Ao resistir à vontade de perseguir, você deixou a culpa deles crescer até se tornar insuportável. Ao resistir à tentação de implorar, você os forçou a ficar com a consciência pesada. E agora, quando eles voltam, você precisa lembrar disso. A mensagem não é prova da força deles. É prova da fraqueza deles. É prova de que, mesmo ao te deixar, eles não conseguiram deixar para trás o que você lhes deu. E, no entanto, aqui está o paradoxo. Mesmo que a culpa os tenha trazido de volta, não se engane. O amor sempre esteve lá. Eles te amavam, mesmo que o orgulho os cegasse. Eles se importavam, mesmo que a covardia os impedisse de admitir. Eles sentiam o seu valor, mesmo que a insegurança os levasse a sabotá-lo. A culpa que os destruiu foi construída sobre a base do amor que eles nunca poderiam apagar. É por isso que eles voltam. É por isso que o círculo se fecha. Não porque você exigiu, mas porque, no fundo, eles sempre souberam que você era a pessoa certa. Então, quando a mensagem chegar, respire fundo. Não se apresse, não entre em pânico, não perca seu poder. Lembre-se, é nos seus termos. Agora você decide o que acontece a seguir. Você decide se a culpa deles merece outra chance ou se você vai embora ainda mais forte. De qualquer forma, você está no controle, e essa é a vitória mais doce. Não perseguir, não implorar, não provar, mas permitir que a própria culpa, a própria consciência, o próprio arrependimento os traga de volta à sua porta. E assim, meus amigos, aqui estamos no final desta jornada. Vocês viram como a culpa funciona como uma sombra, como ela se torna mais pesada com o tempo,
como ela distorce o orgulho deles até que finalmente os força a voltar para você. Lembre-se dessa verdade. Você não perseguiu, você não implorou, você se manteve firme. E é por isso que a história virou a seu favor. Agora é nos seus termos. Se isso tocou sua alma, clique no botão curtir. Compartilhe isso com alguém que precisa e inscreva-se para mais sabedoria estoica. E escreva nos comentários: Eu estou no controle.